Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo os testes de comparação. Então, nós sabemos que existem dois testes envolvendo comparações de séries, então é importante que nós saibamos, que nós tenhamos, algumas séries em mente que a gente sabe classificar elas como convergente ou divergente. Por exemplo, séries geométricas, a série harmônica e séries πs, que nós vamos estar utilizando nestes testes aqui. Então, o primeiro teste fala o seguinte: se nós temos duas séries com termos positivos, se a série AN, aliás, se o termo geral aqui dessa primeira série é menor ou igual que o termo geral da segunda série para todo n natural, e essa série aqui é convergente, então o teste da comparação, esse teste 1, fala que essa série AN também é convergente. Por outro lado, se o AN é maior ou igual que BN para todo n natural e a série BN diverge, então nós também podemos afirmar que a série AN também diverge. Então, aqui vale a pena falar o seguinte: por exemplo, nesse primeiro caso, nós temos esse resultado aqui. Se a gente tivesse encontrado que a série AN é maior ou igual que BN e a série BN for convergente, nós não podemos afirmar que a série AN também é convergente. Tá? Então, nós só podemos aplicar esse teste 1 se tiver escrito da maneira que está escrito aqui. Além disso, na escrita desse teorema, aqui indica que essa desigualdade tem que ser válida para todo n natural, o mesmo acontece nesse segundo item, mas na verdade não precisa ser válido para todo n natural. O que tem que acontecer é que tem que ser válido para um certo número natural e todos que vêm em seguida. A gente vai ver exemplos desse tipo. Exemplo 1. Então, aqui nós temos somatório de n de 1 até infinito de 9 elevado a n dividido por 3 mais 10 elevado a n. Então, nós sabemos que essa expressão aí, que é 9 elevado a n dividido por 3 mais 10 elevado a n, ela é sempre menor do que 9 elevado a n dividido por 10 elevado a n. Por que essa expressão aqui é menor do que essa? Porque essa primeira fração a gente está dividindo por mais coisas, porque aqui tem um mais 3 e aqui já não tem um mais 3. Então, toda vez que você pega a mesma quantidade, que é o 9 elevado a n, divide por mais partes, então a fração aqui, consequentemente, é menor do que essa. E eu posso escrever essa fração assim, para ficar mais fácil de visualizar que essa série aqui, ela é uma série geométrica cujo valor do R é 9 sobre 10, que é menor do que 1, portanto, essa série geométrica converge. E como essa desigualdade aqui, a gente conseguiu obter ela sem nenhuma restrição para o n, então isso aqui é válido para todo n maior ou igual a 1. E nós sabemos que essa série aqui, ela é uma série convergente e o nosso AN é sempre menor do que ela. Então, pelo item 1 do teste 1, nós podemos afirmar que a nossa série aqui, ela é uma série convergente. Já no segundo exemplo, nós temos aqui somatório de n de 2 até o infinito, de n ao cubo dividido por n à quarta menos 1. Então, note que neste caso aqui, n ao cubo dividido por n elevado a 4 menos 1, a gente tem que tomar cuidado quando for escrever isso aqui. Na verdade, eu estou aplicando a mesma ideia que eu apliquei
no exemplo anterior, né? Porque como essa primeira fração aqui eu estou dividindo por menos partes, consequentemente ela é maior do que essa. Mas, nesse caso aqui, o que a gente tem que tomar cuidado? O cuidado aqui é que essa desigualdade só é válida quando o n é maior ou igual a 2. Né? Pois se o n for 1, aqui nós vamos obter divisão por zero e nós sabemos que divisão por zero não existe. Então, essa desigualdade só é válida para n maior ou igual a 2. E agora eu posso simplificar essa expressão obtendo 1 sobre n. E nós sabemos que a série 1 sobre n é a série harmônica que é divergente. Então, nossa série aqui, o nosso AN é maior que esse BN, que representa lá uma série divergente, e pelo item 2 do teste 1, nós podemos garantir que essa série aqui do exemplo 2 também diverge. Já no exemplo 3, nós temos essa outra série. Vou escrever aqui o termo geral dela, que é raiz cúbica do x dividido pela raiz quadrada de x ao cubo mais 8x mais 7. Então, vou utilizar a mesma ideia dos exemplos anteriores. Tá? Então, aqui embaixo, se eu dividir por menos fatores, consequentemente a fração vai aumentar. Então, essa fração vai ser menor do que, vou conservar aqui raiz cúbica de x, e aqui embaixo eu vou colocar a raiz quadrada de x ao cubo. Ou seja, como essa fração, aliás, como essa raiz é menor do que essa, consequentemente essa fração aqui é maior do que essa. Então, o que eu vou fazer agora é simplificar aqui essas raízes, porque aqui em cima nós temos o x elevado a 1/3, e aqui embaixo nós temos x elevado a 3 dividido por 2. Utilizando aqui propriedade de potenciação, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar x elevado a menos 7 sobre 6, né, fazendo aquelas contas. Expoente negativo, nós podemos inverter trocando o sinal aqui do expoente. Então, nós encontramos que o nosso AN é menor do que esse BN aqui, para todo n maior ou igual a 1. Né? No nosso caso aqui, eu estou escrevendo um x, mas seria um n. Tá? Então, ficaria aqui raiz cúbica de n dividido por raiz de n ao cubo mais 8n mais 7. Né? Então, aqui, tudo onde está escrito x é n. E essa série aqui, a gente sabe que essa é uma série P, cujo valor do P é 7 sobre 6, que é o expoente aí do x. E como o P é maior do que 1, nós sabemos que essa série P ela é uma série convergente, e pelo item 1 do teorema do teste 1, nós podemos afirmar que a nossa série em questão também converge. Bom, então, o segundo teste aqui da comparação é um teste que ele envolve o cálculo de um limite. Então, considere aqui duas séries, uma com termo geral AN e outra com termo geral BN, e essas séries com termos positivos. Se esse limite aqui, ou seja, o limite de AN dividido por BN, quando n tende ao infinito, é igual a c, se esse limite existe e for maior do que zero, então ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem. Então, quando nós formos aplicar esse teste 2, que é o teste da comparação envolvendo o limite, nós temos que conhecer alguma série
convergente ou divergente, né, que a gente saiba classificar ela como convergente ou divergente, que vai ser a nossa série Bn, e o termo aqui AN é justamente o termo geral da série que a gente pretende analisar se ela converge ou diverge. Essa ideia aqui vai ficar mais claro nos próximos exemplos. Neste exemplo 1, nós temos aqui a série, né, somatória de n de 1 até infinito, de 1 dividido por raiz de n ao quadrado mais 2. E neste caso aqui nós vamos estar aplicando o teste da comparação envolvendo o limite. Então, como eu disse, para poder aplicar o teste 2, esse aqui vai ser o nosso AN, e nós precisamos de uma série cujo termo geral é Bn, que nós saibamos se essa série é convergente ou divergente. Então, geralmente, o que a gente faz para escolher essa série Bn aqui, cujo termo geral é Bn? Nós analisamos aqui os termos dominantes da nossa série inicial no numerador e no denominador. Então, neste caso aqui, como o numerador é 1, o nosso Bn vai ser aqui 1 dividido. Qual é o termo dominante aqui do denominador? Ou seja, qual é o termo aí que faz a maior diferença, né, quando o n é um número muito grande? É o n ao quadrado, mas aqui tem a raiz, né? Então raiz de n ao quadrado, como o n começa do 1, n é sempre positivo, então essa expressão aqui é 1 dividido por n, e nós sabemos que essa série aqui, quando o Bn é 1 sobre n, ela é uma série divergente. Ela é uma série que diverge, porque essa série é a série harmônica. Então, se a gente calcular o limite do AN dividido por Bn, quando n tende ao infinito, e esse limite existir for um número maior que zero, a gente pode afirmar que essa série aqui também diverge. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, aqui nós temos o limite de n tendendo ao infinito da divisão do AN, que é essa expressão, dividido pelo Bn, que é 1 sobre n. Divisão de fração, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda, o n vem aqui para cima. Então, nós vamos obter essa expressão aqui. Agora, nós vamos dividir em cima e embaixo por n. Vamos obter limite. N dividido por n é 1. E aqui, nós vamos obter raiz quadrada de n ao quadrado mais 2 dividido por n. Então, vou trabalhar em separado essa expressão aqui para ficar mais fácil de entender. Então, a ideia é passar esse n para dentro da raiz, né? Então, lembrando que esse n ele pode ser escrito por raiz de n ao quadrado, porque n é positivo. Então, aqui eu posso juntar tudo em uma raiz, em uma única raiz. Então, vai ficar raiz de n ao quadrado mais 2 dividido por n ao quadrado. Posso dividir ali cada fator do denominador por n ao quadrado. Vamos obter 1 mais 2 dividido por n ao quadrado. Então, esse limite vai ser igual limite com n tendendo ao infinito de 1 dividido por raiz de 1 mais 2 dividido por n ao quadrado. Quando n tende ao infinito, essa expressão aqui tende a zero, ou seja, esse limite tende a 1. Como 1 é um número maior que zero, né? Ou seja, o limite existe, é maior que zero, e a série aqui, cujo termo geral é Bn, é divergente, a gente pode concluir também que a série inicial também diverge. Já no segundo exemplo, agora nós temos essa série, como eu disse anteriormente, esse termo geral nós chamamos de AN, e nós buscamos uma série
cujo termo geral é Bn, de forma que a gente saiba se essa série aqui ela é convergente ou divergente. E a escolha do Bn é feita a partir do An, tomando os termos dominantes, tanto do numerador quanto do denominador. Então, aqui no numerador, o termo dominante é raiz de n, e o termo dominante do denominador é o n ao quadrado. Aqui eu posso simplificar, né? Se n é n elevado a meio, aqui é n ao quadrado. Então, divisão de potências de mesma base, conservo a base, subtraio os expoentes, nós vamos obter aqui n elevado a 3 sobre 2, aliás, a menos 3 sobre 2, e, invertendo, vamos obter 1 dividido por n elevado a 3 sobre 2. Essa série, cujo Bn é 1 dividido por n elevado a 3 sobre 2, é uma série P, cujo P vale 3 sobre 2. Como 3 sobre 2 é maior do que 1, essa série aqui ela é uma série convergente. Então, o que a gente tem que fazer agora é analisar o limite de AN dividido por BN quando n tende ao infinito. Se esse limite existir e for maior do que zero, a gente pode afirmar que a série cujo termo geral é AN também é convergente pelo teste 2. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós vamos obter limite com n tendendo ao infinito do AN é raiz de n mais 3 dividido por 2n ao quadrado mais n mais 1 dividido por Bn, que a gente sabe que o Bn é 1 dividido por n elevado a 3 sobre 2, mas eu vou substituir aqui essa expressão por Bn para ficar mais fácil de fazer os cálculos. Então, aqui, raiz de n dividido por n ao quadrado. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ficar raiz de n mais 3 dividido por 2n ao quadrado mais n mais 1 vezes, multiplicando aqui pelo inverso da segunda, n ao quadrado aqui, raiz de n aqui. Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer essa divisão aqui e essa divisão aqui. Então, vai ficar limite de n tendendo ao infinito da raiz de n mais 3 dividido por raiz de n vezes n ao quadrado dividido por 2n ao quadrado mais n mais 1. Então, nesse primeiro caso aqui, eu posso escrever essa expressão em uma mesma raiz. Então, vai ficar raiz de n mais 3 dividido por n. Fazendo essas divisões aí, vai ficar 1 mais 3 sobre n. E nessa segunda expressão, o que eu posso fazer? Posso colocar o n ao quadrado como fator comum aqui embaixo. Então, vai sobrar aí 2 mais 1 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado. Então, essa expressão aqui resulta nessa e a segunda expressão resulta nessa. Quando n tende ao infinito, isso aqui tende a zero. Então, esse primeiro fator aí tende a 1. E o segundo, né, eu posso cancelar aqui. Quando n tende ao infinito, isso aqui tende a zero, sobra 1 sobre 2. Então, 1 vezes meio é meio, que é um número maior do que zero. Então, pelo teste 2, a gente pode concluir que a série aqui, cujo termo geral é o AN, também é uma série convergente. E com isso nós finalizamos a aula.